Olá, pessoal. Sou a Zilda, professora de Geografia da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. E na aula de hoje daremos continuidade ao módulo 5 da apostila 2 sobre o planeta Terra, origem, estrutura e dinâmica. Então, vamos relembrar então que as camadas da Terra são a representação da estrutura interna do nosso planeta. Suas características são estudadas por meio da análise de ondas sísmicas causadas tanto por terremotos como pelo material expelido dos vulcões. As três grandes camadas, de acordo com a sua composição química, são divididas em crosta, manto e núcleo. A crosta é a camada sólida mais fina e a externa. Ela é a mais importante porque é nela em que se desenvolve a vida. Ela se divide em crosta continental e crosta oceânica. Em seguida, temos a camada intermediária, que é o manto, que tem uma espessura de 2.900 quilômetros e que é subdividida em manto superior, que tem uma composição pastosa e influencia na formação de terremotos e vulcões, com uma temperatura de 2.000 graus centígrados. Depois o manto inferior, que é uma composição líquida com temperatura de 3.000 graus centígrados. E a camada mais profunda, que é o núcleo, que se divide em duas partes. Núcleo externo, que é um material líquido em alta temperatura, em torno de 4.000 graus centígrados, e o núcleo interno, que é um material sólido, com temperatura acima de 5.000 graus centígrados. Então, nós vimos que o aquecimento da Terra se dá de fora para dentro, ou seja, da crosta para o núcleo. Existe um dinamismo da superfície terrestre, ela não é estática, ela se transforma constantemente. Nós vamos ver duas teorias que explicam esse dinamismo. Primeiro, é a teoria chamada teoria da deriva continental, ou a teoria da dança dos continentes. Ela foi desenvolvida pelo geógrafo e meteorologista alemão Alfred Wegener, que viveu entre 1880 e 1930. Segundo ele, o mapa, a distribuição dos continentes como nós vemos hoje, nem sempre estiveram assim. Eles são originários de um único e gigantesco continente que existiu há centenas de milhões de anos, que se chamava Pangeia, que seria toda a Terra, ou a Terra Unida. Ela começa a se subdividir, primeiramente em dois supercontinentes, a Laurásia e o Gondwana. A Laurásia, onde mais tarde seria a América do Norte, a Europa e a Ásia. E a Gondwana, que engloba hoje a América do Sul, a África, a Antártida e a Oceania. Nós podemos observar em todos os mapas aí uma ilha vermelha. Ela pertencia a Gondwana, mas há 85 milhões de anos atrás ela começou a se deslocar no sentido norte. E ela se choca com o sul da Ásia, formando então desse choque uma grande cordilheira que se chama Cordilheira do Himalaia, onde estão os picos mais altos da Terra. Inclusive o maior deles, que é a cordilheira, que é o Pico do Everest, com 8.848 metros de altitude. E desse encontro se formou a Índia. Então, nós vemos que esse ponto vermelho hoje é onde está localizada a Índia. Segundo a teoria de Wegener, ele baseou-se em evidências. Ele verificou que a costa leste da América do Sul se encaixava perfeitamente com a costa oeste da África. Ele analisou os fósseis de animais e de plantas e viu que ambos pertenciam aos continentes, tanto da América como da África.
Estudou também alguns tipos de rochas e formações geológicas, também viu semelhanças em certas regiões da América do Sul e da África. Porém, a teoria de Wegener foi ignorada pela comunidade científica e esquecida, pois Wegener não conseguia comprovar a sua hipótese. Ele não sabia que forças faziam com que esses continentes se movimentassem. A teoria dele, que foi desenvolvida em 1912, ela só foi confirmada no final da década de 1950, onde, com novos estudos e avanços tecnológicos, cientistas propuseram a hipótese sobre a movimentação dos continentes e elaboraram a teoria das placas tectônicas, a mais aceita atualmente para explicar a formação dos continentes. Então, por essa teoria, a crosta terrestre não é formada por uma camada rochosa inteiriça, mas ela é fragmentada em blocos que se movimentam sobre o manto e que são impulsionados por forças internas vindas do interior da Terra. E esses movimentos são realizados tanto pelos continentes como pelos oceanos. Então, existe, vendo aí o mapa, nós temos algumas das placas. Existem 52, sendo 14 os principais. Aqui nós podemos verificar nesse mapa a placa norte-americana, a placa eurasiática, sul-americana, africana, antártica. O Brasil, nós podemos observar aí que ele se situa na placa sul-americana. É uma placa com 43,6 milhões de quilômetros quadrados e com uma espessura de 200 quilômetros. E pelas setas que nós podemos ver aí, essa placa ela se move no sentido oeste, mas a uma velocidade muito pequena, que é em torno de 27 a 34 milímetros por ano. Esses movimentos podem ser comprovados por novos estudos e por técnicas avançadas de pesquisa, como a utilização de satélites artificiais equipados com raio laser, capazes de medir com precisão o deslocamento das placas tectônicas e o movimento dos continentes. Vemos que o Brasil não sofre grandes abalos sísmicos por ele se situar no centro da placa tectônica e não na borda, que são áreas de instabilidade. Há 3 tipos de movimentos das placas tectônicas, considerando a direção de deslocamento de uma placa em relação à outra. Por esse desenho, nós vemos aqui em cima as placas se afastando, que são chamados então movimentos divergentes, que as placas se movimentam no sentido de se afastarem entre elas. Depois nós temos um movimento horizontal, movimento contrário entre uma placa e outra, que se atritam. Finalmente, nós temos aqui as placas que se chocam, que são chamados então movimentos convergentes. Uma parte delas, no choque, uma parte delas se aprofunda, indo para o manto, se aquecendo, e a outra parte faz um dobramento, se sobressaindo, formando então as cadeias montanhosas. Podemos observar aqui, nesse slide, paisagens resultantes de movimentos tectônicos. Na linha de cima, nós temos a Cordilheira do Himalaia, resultado de um movimento convergentes, que então foi a união de duas placas. Nós temos aí o maior pico dele, que é o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude. À direita, nós temos aí a bandeira do Brasil, em que mostra o primeiro brasileiro a escalar o Everest. Foi em 1995.
Nas imagens abaixo, nós vemos então duas placas separadas. Esse país aí, onde estão essas placas, é a Islândia, e observamos então que à esquerda é a placa norte-americana e à direita a placa eurasiática. As pessoas que vão à Islândia fazem esse mergulho porque elas gostam então de conhecer essas duas placas, inclusive coloca a mão em duas placas distintas. É um esporte muito apreciado quem vai à Islândia. Finalmente, nós temos uma falha resultante desse movimento transformante, que é de atrito, são placas que se movimentam em sentido contrário e provoca uma grande falha. Aí nós vemos então a falha de San Andreas, que fica na Califórnia, Estados Unidos, que tem mais de 1.200 quilômetros de comprimento. À esquerda é uma placa do Pacífico e à direita a placa norte-americana. No estado da Califórnia, temos aí a área, né, onde essa falha existe. Nós temos aí um terremoto, que é uma área propensa a muitos grandes terremotos e ações vulcânicas. Nós temos um terremoto aí que aconteceu em 1906, em que quase toda a cidade de São Francisco foi destruída e com a morte de mais de 3.000 pessoas. Vemos agora um mapa que mostra as áreas de maior ocorrência de terremotos e atividades vulcânicas. Esse mapa à esquerda, que nessa linha vermelha estão então os pontos que seriam os vulcões e as linhas que seriam as áreas de ocorrências de terremotos. Nós observamos, e à direita tem o mapa das placas tectônicas. Então é possível observar que a maioria dos vulcões em atividade dos terremotos encontra-se localizada ao longo das áreas de contato entre as placas tectônicas, tanto nos continentes quanto no fundo dos oceanos. Para completar a aula, então, vamos fazer a atividade 3 da apostila 2, da página 197. Primeiramente, nós vamos então analisar o mapa. O título: Mundo, placas tectônicas. Vemos então vários símbolos usados aí no mapa. Temos uma linha vermelha e setas que se convergem e que se distanciam. Olhamos na legenda e vê o que significam esses símbolos. A linha representa o limite entre as placas. E as setas que se afastam são áreas de separação de placas. E as setas que se convergem são as áreas de choque de placas. Então, vamos ver a atividade. Em que placa tectônica o Brasil se encontra? Então, olhamos lá no mapa, identificamos o Brasil e vemos que ele está na placa sul-americana. B. A placa tectônica onde o Brasil se encontra está se afastando ou se aproximando da placa africana? Como você chegou a essa conclusão? Então, nós procuramos aí a placa africana e a placa sul-americana. Nós vemos que as setas, né, estão em sentido contrário. Então, olhamos na legenda, são áreas de separação de placas. Então, ela está se afastando, a placa sul-americana está se afastando da placa africana. Isso pôde ser observado através dos símbolos e da legenda. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula.